preservação da memória de um povo está diretamente ligada à preservação e conservação dos seus prédios, da sua história. É sobre as vantagens do processo de tombamento, as desvantagens, quem é que faz esse processo, como é feito, quem pode fazer, quem vai ter alguma vantagem sobre um prédio tombado, que nós vamos falar sobre isso no programa Rede de Olhares de hoje. Patrimônio Material Memórias da Cidade. Se você quiser ir de casa participar com a gente, a Cláudia Alessi vai dizer como é que é. Então, Larissa, o pessoal de casa pode participar aqui do nosso programa pelo telefone 3218-2194 e também pelos nossos canais, né, pela internet, nossos canais de interatividade no @uxtv, no facebook.com/uxtv e no e-mail redeolhares@ux.br. Legal, Cláudia, você lembra as reprises também? Hoje é um dia especial, né? Isso, amanhã pela manhã, né, às 11h30 da manhã e domingo às 8 da noite. E depois segunda novamente? Às 11h30 da manhã. Pergunta, Fernanda, como é que começou esse grupo? Por que esse nome? É daqui mesmo? Sim, é de Porto Alegre, né? Esse grupo começou em 2009, decorrente de um trabalho desenvolvido já recentemente aqui em Porto Alegre, mas que já acontece no mundo há um bom tempo, que para nós chegou há pouco menos de 10 anos, assim, menos ainda. Então, nos reunimos eu, a Bruna, tem mais uma outra integrante que não está no momento nesse projeto, por ter outros projetos de vida no momento. Então, nós nos juntamos para formar esse grupo que faz essa fusão de vários estilos dentro de uma leitura contemporânea da dança do ventre. Então, e o nome surgiu justamente por esse intuito, por ser misturas, a gente nada melhor do que agregar por o isso grupo uma roupa, sala. até, que a gente lembra a dança do Isso. ventre. De início, assim, para a gente entender em casa, qual é a vantagem de um prédio ser tombado? Bem, se é para entender em casa, eu acho que a gente poderia começar a falar em patrimônio, né, que é o assunto. Se a gente perguntar para um pai e mãe de família, né, que patrimônio, né, você tem hoje? Né, e leva pelo lado mais dinheiro, né? A gente talvez leve para esse lado mais financeiro ou não, né? Mas no fundo, o patrimônio que a gente tem a vida toda é tudo que a gente alcançou, fez, construiu, né? Tem em si. E eu acho que esse é o grande patrimônio, né? E se tratando de Campos 8, sem dúvida alguma, assim, esse reconhecimento de todo mundo do valor desse prédio para a cidade, para as pessoas que lá conviveram, para as futuras gerações, né, de que esse lugar, né, vai estar presente e como ele é. A gente está até passando imagens do campus, da capela, e olhando assim a gente fala, ai, mas não parece ser muito antigo, né? Porque a arquitetura é diferente, né? E inclusive temos aqui duas arquitetas também responsáveis por esse processo todo, que poderiam falar mais. A Renata, inclusive, com bastante participação, a arquiteta sendo então fundamental em todo esse processo, né? Mas a gente diria que o nosso patrimônio, às vezes, também não tem... Que idade tem um patrimônio, né? Isso é muito relativo, né? Trabalhei no processo do tombamento, né, da formação do dossiê. Ainda como estagiária, eu estava me formando, então trabalhei como um estágio, né, coordenado pela professora Sandra. E a gente fez todo um levantamento de dados, toda a parte histórica, as primeiras plantas, comparando com a estrutura atual, para ver o que era original, o que não era. Tudo que foi utilizado, as funções que ele teve desde que ele foi construído. Depois ele passou a ser fábrica, começou com uma escola, depois passou a ser fábrica, agora como campus voltou a ser escola de novo. Então, todo esse processo foi o que a gente levantou e depois realmente todo o levantamento cadastral de pisos, de forro, né? Todo esse programa bem completo. A gente gosta de falar sobre o Campus 8, pensando que, na verdade, aquilo é um complexo, tá? Que agrega um edifício relevante e que está diretamente ligado ao entorno em que ele está inserido, que também é de excepcional valor, né? Então, tem uma paisagem natural que contribui para o sentido que esse edifício dá àquele espaço, tá? Então, isso quer dizer que, dentro de um programa arquitetônico, no caso, na escola, que era o programa original, eram fundamentais, além das salas de aula,
as atividades ligadas ao que a gente chamaria de formação e não de informação. Liliana, e como é que funciona agora quando um prédio ele é tombado, se precisa reformar? Porque a gente sabe que esse tipo de, quando é tombado, requer muito custo, né, para fazer reforma. Como é que funciona essa parte? Bem, o proprietário ele tem alguns benefícios, como a isenção do IPTU, quando se trata de imóvel urbano, né? E na área rural ele não tem esse mesmo. Na área rural ele já, mas ela já é bem mais tranquila porque o imposto é bem menor. Sim. Mas de qualquer maneira também tem como incentivo, ele tem o potencial construtivo que é calculado sobre a área tombada. O que é esse potencial construtivo? É um cálculo que é feito como se o proprietário pudesse construir, mas não pode, por ele ter tombado. O tombamento é importante que a gente diga que não é. As pessoas confundem às vezes e tudo. Ah, mas se o município tombou, agora que cuide e tal. Não é assim, porque tombamento não é desapropriação. Então, esse que é muito importante. Quando o município tem interesse em qualquer área, seja ela tombada ou não, ele tem que pagar, indenizar, são feitos os cálculos, tudo isso. Mas no caso do bem tombado, ele é um dos casos em que o município concede o potencial construtivo como forma é um tipo de uma moeda que beneficia, se ela for usada na própria área remanescente ou se for vendida para ser transferida em outro local. E, professor, por que é tão importante a gente preservar a história, né? A gente está falando muito nisso, mas por que é importante? Pois é, porque é importante por vários motivos. Eu acho que o principal deles é porque a história é um elemento, a história, a memória, são elementos importantíssimos da nossa cultura, né? E Caxias tem um problema sério de desvalorizar as questões culturais, né? Aquilo que, frente às questões meramente econômicas, né, parecem não ter importância, né? Parecem não serem menos importantes do que as questões econômicas, financeiras. Por que as pessoas agem assim? Olha, eu acho que não são exatamente as pessoas, né? São algumas pessoas que têm muito poder na cidade e que têm muito poder econômico, principalmente, e que, por isso, determinam ações políticas e determinam, né, são, mais ou menos, exercem mais poder sobre a forma que a cidade vai ter do que outros setores que têm menos poder, né, nessa correlação de forças. Bom, qual que é Tem algum nome a dança de hoje? Ou é dança tribal mesmo? Hoje a gente vai fazer um pupurri do que vai acontecer no espetáculo do domingo. Então, é um pouquinho de alguns elementos que vai ter no show, para as pessoas conhecerem um pouquinho do nosso trabalho também.
falar em patrimônio histórico, memórias da cidade, a nossa equipe foi conhecer uma igreja que é tombada e outra que não é. Vamos saber um pouquinho dessa história. A arquitetura e a história que as igrejas carregam podem ser preservadas através do patrimônio histórico. O tombamento é um instituto de proteção que o poder público tem nas mãos. Ele pode impor certas limitações para garantir que um bem não seja demolido, alterado. A igreja de Nossa Senhora do Rosário do Pompeia, em Galópolis, interior de Caxias do Sul, iniciou o processo de tombamento em 2008. Em 2012, passou a ser efetivamente considerada patrimônio histórico municipal. Este processo trouxe para nós grande benefício, porque nós não teríamos recursos para restaurarmos toda a igreja. E com o tombamento nos foi dado todos os recursos para restaurarmos a igreja, torná-la mais bonita para o público e também acredito que futuramente de trazer este lugar um lugar turístico. Em Caxias do Sul, são 36 bens tombados pelo município. Outros 6 estão em processo de tombamento. Aqui em Farroupilha, o número de tombamentos é quase 10 vezes menor. Esta capela do Santuário de Caravaggio tem mais de 120 anos e está fora da lista de prédios protegidos pelo patrimônio municipal. Olha, para que seja tombada tem que ter aprovação de tantos órgãos, mas depois também precisa para a conservação que tenham verbas. E eu não sei se existem tantas verbas assim para tantos patrimônios tombados já no nosso estado e no nosso país. Para nós agora ele não é necessário, porque aquilo que era importante fazer desde infiltrações e desde a recuperação já está tudo feito. O proprietário, no caso, não tem que concordar, não é obrigatoriamente necessária a concordância, porque tem várias instituições e também o poder público faz parte. Se eles entenderem que é importante a preservação, sugerirem o tombamento, o prefeito acatar essa sugestão, vai ser tombado. Patrimônio histórico ou não, o importante é preservar o que faz parte da nossa história. Legal, e é isso mesmo. Eu vou conversar agora com a professora Graziela. Quer dizer, a gente falou que tem que preservar a história e é só mantendo os prédios também, né, Graziela? Senão perde a identidade de uma cidade. Os prédios são, às vezes, o mais representativo que a gente tem numa cidade do passado, da parte histórica da cidade, porque, como o Ramon estava falando, passa na frente, tu vê, tu lembra um período, remete à memória de algum momento. Claro que não é só os prédios o que é patrimônio. A gente viu as danças das meninas, a gente pode pensar numa questão do patrimônio imaterial também, que a gente pode fazer com que isso faça parte da nossa história. Mas pensando bem nos prédios, que é o assunto e que mostrou as igrejas ali, vejam como é importante a preservação, independente do tombamento. O tombamento acaba sendo uma oficialização do que é patrimônio para a cidade. Tu torna oficial aquilo protegido, né? Tu se torna um instrumento de proteção um pouco mais eficaz, mas nem sempre as coisas são tombadas, mas também precisam ser preservadas pelo seu valor histórico, pela sua questão com a identidade das pessoas que moram naquele local, o significado que é dado àquele bem, independente de ser tombado ou não. A Cláudia que fez a matéria, o que você achou, Cláudia, quando você vai nessas igrejas mais antigas, que tem certa história? Tinha até uma que tinha o ano lá, 1932, se não me engano, né? Isso, que é a igreja, na verdade, é a capela lá de Caravaggio, né? Eu acho que nem o padre, né, colocou, por mais que ela não seja tombada, existiu todo um processo, né, de cuidado com ela e de reconstrução, né? Ele de Caravaggio disse que não é tombada porque ele quer construir e acha que demora muito, foi essa... Na verdade, ela não é uma igreja tombada, né? Então, por isso, ela entrou num processo de restauração que não teve acompanhamento e fiscalização também, né? Mas houve um processo de restauração na igreja que é recente. Sim, até gostaria de falar com o Dangle, que é do IFAM, que é o Instituto, deixa eu pegar aqui a cola, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, Dangle, esse processo de reforma, ele é demorado quando um prédio já é uma igreja, enfim, já é tombada? Não, assim, o que diferencia um imóvel tombado de um imóvel comum é que, por exemplo, se você quer restaurar ou reformar esse imóvel,
devido à sua importância que ele tem em virtude desse tombamento, existem critérios e que você tem que seguir para que não se descaracterize ou buscando o mínimo de intervenção possível para que não venha, enfim, a descaracterizar esse bem. Juliana, conhecer a história de um povo, de uma empresa, esse é o seu trabalho, né? É esse o meu trabalho, histórias de famílias e de empresas. É um resgate também da identidade cultural, né? Famílias que fizeram partes da história de Caxias do Sul, empresas também, né? Você faz esse resgate. Por que geralmente eles te procuram? Na verdade, eu trabalho com a gestão de documentos, né? Eu conto toda a história da empresa, faço arquivamento dos documentos, crio um espaço físico, um centro de memória onde a gente vai arquivar esse documento no papel ali dentro dos arquivos deslizantes, mas também pelo meio digital, né? E é uma maneira também de valorizar a marca da empresa e o sobrenome da família, né? Resgatar essa memória e... É o patrimônio. Um patrimônio, não deixa de ser, né, professora? Com certeza, porque a gente, como eu disse antes, nem só os prédios são patrimônio histórico. A documentação, as entrevistas, que com certeza ela faz dessas pesquisas. Preservar os documentos faz com que a gente possa reconstruir a história, né? A gente pode contar a história hoje, daqui 100 anos, novamente pesquisar os mesmos documentos, recontar novamente conforme os outros interesses, o outro contexto que a gente esteja vivendo. Assim, os empresários, eles eles criam a empresa e eles querem, eu acho que ninguém quer passar em branco, acho que todo mundo quer contar sua trajetória, sua vitória, né? Então é isso. O patrimônio não deixa de ser as marcas na história, né? Seja um documento, seja um prédio, né? É uma marca que vai fazer a gente lembrar de um período. Sim. E, professora Sandra, a marca agora ficou no Campus 8, né? A senhora fica aliviada de manter aquele patrimônio, de estar tombado? Olha, acho que é uma visão interessante que a gente poderia discutir coletivamente, é essa noção de que o quanto os edifícios podem ser favorecidos se permanecem os usos para os quais eles foram projetados. Isso, na verdade, é uma excepcionalidade, porque normalmente as atualizações forçam algumas adaptações que não reconhecem as estruturas espaciais que são as mais importantes para serem conservadas. Então, fico muito tranquila porque temos certeza que o edifício vai responder de forma excelente, com excelência, a um programa para uma escola, para as atividades que ali são desenvolvidas, voltadas, inclusive, para esse resgate de valores, não só do ponto de vista arquitetônico, como as artes em geral, a música, a moda, né? E temos, então, a oportunidade de trabalhar esses valores todos nessa escala que é a desejável, não focando simplesmente esse resgate na questão do edifício. Isso, na verdade, é um privilégio, né? E acho que a Universidade de Caxias tem toda a condição, com uma equipe multidisciplinar disponível, trabalhar isso com a competência, com a força e com o rigor necessários. Sim. E, Aldo, ali no campus, a professora falou em resgatar a história. O que vai acontecer daqui para frente? Você falou que ainda não tem nada certo com relação a reformas, porque agora mesmo tombado, né, ele pode ser ampliado também, continua podendo isso, né? Com certeza, com certeza. Você veja que, aproveitando o gancho dos nossos historiadores aqui, a própria fala da Sandra, a gente fala muito lá no Campus 8, quando a gente viu dessa potencialidade de um lugar, e esse lugar a gente chama inicialmente de Museu de Morar e Vestir. Esse museu seria um lugar interativo onde a gente pudesse, né, realmente ser um centro de pesquisa e de acervos, né, de todos os nossos patrimônios, né, que não necessariamente são físicos, né, como é que vamos armazenar o complexo todo de Antônio Prado, né? Mas a gente terá isso tudo digitalizado, né? Seria uma outra forma de nós apresentarmos isso se esse museu for interativo, né? Vou poder acessar qualquer momento da história, né? Como é que esse pessoal trajavam, né? O que esse pessoal se alimentava como, né? Eles dançavam de que forma, o que cantavam, né? Então, como viviam, que sabores são esses desse período que são hoje? Então,
eu acho que é uma das formas de a gente também responder a esse tombamento, né? A universidade poderia oferecer isso a toda a nossa comunidade. E Renata, passa para Renata, como é que você se sentiu trabalhando dentro desse processo todo? Eu acho que foi um grande privilégio. Eu acho que, vendo como todos os estudantes, todos que passaram pelo Campus 8, sabem o valor que aquele prédio tem. E poder ter trabalhado naquilo, ter feito os levantamentos e ter participado de todo o processo foi realmente um privilégio. Legal, passa para o professor Ramon. Professor, então, a memória da cidade, que a gente pode ir concluindo aqui, ela está também, tipo, 50% nos seus prédios, né? Existe uma valorização bastante grande na área de patrimônio, na preservação dos prédios. Mas já faz algumas décadas, já que outras dimensões, né, do patrimônio estão sendo valorizadas também. Até aqui em Caxias está havendo uma início de revisão da legislação sobre patrimônio aqui na cidade, para incluir, para regulamentar de uma forma melhor essa parte do patrimônio que não é prédio, que não é físico, né? Que é o patrimônio chamado imaterial, que representa um avanço, né, na área do patrimônio. Claro que os prédios são importantíssimos, têm seu valor, mas é preciso agregar outras coisas também às nossas políticas. O prédio em si, ele não teria valor cultural se não fossem as pessoas que tivessem... Que por ali passaram, né? Por ali passaram, viveram. Que construíram ele, que inventaram o prédio, que viram o prédio, que usaram, enfim. Se não fossem as pessoas, não teria valor nenhum cultural o prédio, né? Então, o patrimônio, ele né, a parte edificada, os edifícios, o sólido, mas é a memória, é a lembrança, é o sentimento, enfim. Legal, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio. Muito obrigada, Cláudia, as meninas da dança. Eu queria encerrar o programa com mais uma dança, pode ser? Bom, você falou que vai se apresentar rapidamente. Onde que vai ser? Vai ser na Casa de Cultura, às 18h30 no domingo. No domingo? Isso. Beleza, então. Sim. O nosso espetáculo está todo inspirado, na verdade, em filmes, né? Então, cada coreografia ela é baseada em um filme. Ah, que legal. Cultura também. Legal, então vamos lá? Então, obrigada pela audiência. Até mais. We'll be right back.